Sejam bem-vindos a mais um café com a Dona Lúcia. É isso mesmo, café com a avó. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem literalmente me tirando o sono, que é Andrés Rueda no Santos. Acho que muitos santistas, eu acredito que a grande maioria dos santistas estejam muito descontentes com o Andrés Rueda. Ele não tem feito um bom trabalho no futebol. Então, quando ele assumiu em janeiro de 2021, até antes ele assumir nas eleições, a grande maioria dos santistas apoiavam o Andrés Rueda. Eu, inclusive, era um que até pouco tempo atrás eu aprovava o trabalho dele, pois realmente eu acho que o Santos ele sofreu muito com os últimos presidentes, vem sofrendo historicamente com presidentes que não fazem o correto, e aí eu digo o correto na parte financeira do clube. O clube realmente está com um problema muito grave financeiro e eu acreditei que o Andrés Rueda ia cuidar dessa parte e também cuidar do futebol. O que se viu nesses 2 primeiros anos era um foco muito grande na questão financeira e que depois ele mesmo, no final de 2022, falou que o Santos ia mudar de patamar em 2023 e até por isso, o Santos faria mais contratações, tudo, e eu digo nisso que são palavras do mesmo, não sou eu, Rafael, que estou falando isso. Pois bem, o que se viu é que o Santos não mudou de patamar em 2023. Quando a gente pega as contratações do Santos esse ano, continua muito parecidas do que foram nos outros anos. E assim, quando a gente assiste o Santos em campo no Campeonato Paulista ou qualquer competição em 2023, é uma coisa que é simplesmente assustadora. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês. O Santos, desde que o Rueda assumiu, ele contratou exatos 35 jogadores, ou seja, nós estamos falando de 2 anos e 3 meses. Dá mais do que quase 15 jogadores por ano que o Santos contratou. E fora que o aproveitamento disso, quando a gente pega desses 35 jogadores, se você analisar hoje quantos são titulares do Santos, eu acredito que você quase cai, porque para você trazer 35 jogadores, pelo menos 8, 9 deveriam ser titulares e não é o que acontece. Nesse período tivemos 8 técnicos, lembrando que ele assumiu ali a reta final do Cuca da Libertadores e ele é tão pé frio que até a final da Libertadores ele já era o presidente quando o Santos perdeu pro Palmeiras. Então, mais um ponto negativo para o Rueda, lógico que não é culpa dele, mas e além disso também tivemos 6 gestores de futebol. Então nós estamos falando de 2 anos e 3 meses, onde você tem uma gestão de futebol na mão de 6 pessoas diferentes. Aí pergunto, hoje, o que acontece no campo não é muito reflexo destas gestões do Santos equivocadas, dessas gestões do Santos, onde toda hora muda, porque são pessoas diferentes, são 6 comandos diferentes. Quando a gente pega treinadores, é mais bizarro ainda. Começa com o Cuca, e tudo bem, o Cuca saiu ali e iria sair, não ia continuar mesmo, porque o Santos não tinha dinheiro. Depois foi para Roland, depois foi para Fernando Diniz. E o Fernando Diniz foi para Carille, uma coisa completamente diferente. Vai para Bustos, depois de Bustos vai para Lisca doido. Sim, a gente contratou o Lisca doido. O Rueda contratou o Lisca doido. É um negócio que é inimaginável você imaginar que o Lisca doido em 2022 resolveria alguma coisa. Pois bem, veio, foi aquele fracasso retumbante, graças ao trabalho anterior do Bustos, que fez uma gordura ali suficiente no começo do Campeonato Santos, não foi rebaixado, e depois veio agora o Odair Hellmann, que também não vem fazendo um bom trabalho, obviamente. Mas para mim a grande questão aqui, não é a questão só de você estar falando do Odair ou dos outros treinadores, eu acho que passa muito por esses 6 gestores de futebol, porque quando você não tem um direcionamento claro para onde o clube quer ir, especialmente na parte do futebol, fica difícil um treinador trabalhar. E obviamente o Rueda não tem gestão alguma de futebol.
Vamos pegar aqui algumas contratações que o Rueda fez, até para a gente tá clareando isso. Então, o Rueda teve a brilhante ideia de trazer o Luan o ano passado. O Luan, que saiu do Grêmio, foi para o Corinthians, não fez nada no Corinthians desde que chegou, ganha R$ 800.000 por mês e o Santos achou que ia conseguir fazer com que ele jogasse bola. "Ah, mas veio de graça", tal, não importa. E o grande ponto aqui é para a gente ver que o Santos fica o tempo inteiro apostando em jogadores que podem dar certo. E detalhe, sem cri não, porque uma coisa é quando você tem um departamento de scout extremamente competente, você faz apostas que na grande maioria das vezes dá certo. O Santos aposta por apostar. E esse é o grande problema. Quando você aposta por apostar, é a mesma coisa da pessoa que estuda para apostar nos jogos de futebol e daquele que simplesmente pega, corta e fala: "Eu vou apostar". Qual vocês acham que vai dar melhor nas apostas de futebol? O cara que estuda, obviamente. E é isso que acontece no Santos. Então você pega um Luan, por exemplo, é uma coisa nítida, é um absurdo esse cara ter jogado no Santos. Absurdo. Não faz o menor sentido o Luan ter jogado no Santos. Ele ganhava 800.000, detalhe, no time que ele torcia quando criança, que é o Corinthians. Então, porque se no time que ele jogava, que ele torcia quando era criança, ele não tem motivação, vai ter no Santos por quê? Aí você pega o William Maranhão. Cara, a torcida do Bahia odiava o William Maranhão. Odiava o William Maranhão. O Rueda foi lá e contratou e deu um contrato longuíssimo pro moço. Inexplicável. Messias do Ceará. Cara, sério, não tem como defender. A volta do Vladimir goleiro. Qual o sentido disso? Ah, perdeu o John, que foi pro Internacional. Ok, nós temos um ótimo goleiro. Dá oportunidade para um goleiro da base para amanhã, quando o João Paulo sair assumir. Para que trazer o Vladimir? Qual o sentido que faz isso? E detalhe, sempre foi mal no Santos. Nunca fez nada. Assim, você fala: "Não, é um bom, pô, era um goleiro que fez", não, sempre foi um goleiro mediano para ruim, nunca fez nada. Mendonça, outra contratação também, que deram um contrato, assim, pagando uma fortuna para o cara, e detalhe, também fez uma temporada média no Ceará e já contrataram o cara. Então, assim, fica difícil demais entender esse critério. Aí a gente pode estar falando de Auro, que ninguém nunca viu na vida, que era horroroso na lateral direita. Carabarral, que também, assim, pelo amor de Deus, jogava num time, o cara tem 30 anos, jogava num time pequeno para médio na Argentina e, de repente, é a solução para meia do Santos. E a gente viu que não é solução de nada. A única contratação, algumas contratações a gente até pode, eu acho, por exemplo, esse ano a gente teve o Dodge, que foi uma boa contratação. Ano passado o Rodrigo Fernandes, mas depois que também voltou de lesão não tá jogando bem. O Balmer, eu acho que ele alternou boas partidas, más partidas. A gente tem também o Soteldo, que obviamente, e aí é um ponto que é importante, não foi um trabalho do seu Rueda. O Soteldo. O Soteldo nada mais foi que uma oportunidade que surgiu, e sim, o Santos aproveitou, mas muito mais uma vontade do Soteldo de voltar para o Santos, pois ele tinha uma situação lá no México que ele não jogaria, do que propriamente um trabalho árduo da diretoria do Santos que foi lá para contratar ele. E ele queria voltar para o Santos, então isso ajudou muito. E obviamente que a gente fala da cereja do bolo, que é o Lucas Lima, que para mim é mais uma contratação absurda, absurda. Depois de tudo que o Lucas Lima fez com o Santos, o Lucas Lima, ele saiu do Santos, e foi para o Palmeiras em 2018, e quem acompanhava os últimos jogos do Lucas Lima, eu acompanhei um em loco no Pacaembu, que de verdade ele andava em campo, simplesmente andava em campo, sério. Então, assim, além disso, além de não estar comprometido na reta final do Santos, ele ainda desdenhou do Santos, fez milhões de piadas com o Santos, quando já estava no Palmeiras,
E aí o Rueda aí fez 5 anos péssimos, péssimos, tanto no Palmeiras quanto no Fortaleza, e de repente ele vira a solução para o Santos. De repente ele vira a solução para o Santos. Então assim, é incompreensível isso. E aí, o que eu acho absurdo, é quando você vê a mídia ajudando nisso. Então, fizeram fila para pedir desculpa para o Lucas Lima. Porque eu vi manchetes, depois do sucesso de Lucas Lima, agora o Santos vai, como que eu posso dizer? Prorrogar o contrato dele, dar o contrato, porque era um contrato de produtividade ali por, acho que se eu não me engano, 3, 4 meses, e aí o Santos poderia prorrogar esse contrato até o final do ano. E assim, então falaram de sucesso do Lucas Lima. O Lucas Lima fez 2 jogos bons no Santos, 2 jogos bons, nada mais do que isso. Nos jogos realmente importantes que ele jogou, que foi contra o Corinthians e contra o seu Ituano, ele não fez nada, absolutamente nada. Não foi o cara que chamou a responsa, tal. Mas o time inteiro jogou mal. Sim, o time inteiro jogou mal, mas os outros jogadores não falaram mal do Santos. Os outros jogadores não estão mal há 5 anos e ganhando o que o Lucas Lima ganhava e desdenharam do Santos e já fizeram corpo mole no Santos. Então, assim, é um absurdo essa gestão Rueda em todos os aspectos. É uma gestão que claramente você vê que não tem um planejamento. Você vê claramente que é uma gestão que ela, assim, ela tudo bem, pode até ter melhorado a situação financeira do Santos, mas a grande questão é que, assim, se você não vai bem no futebol, se você não vai bem no futebol, você pode ganhar o que for, você pode melhorar muito a situação financeira. Se você cai para uma segunda divisão, na situação atual do Santos, o Santos vai ter muita dificuldade para voltar, porque já não tem dinheiro. E se cai para a segunda divisão, o que é ruim vai ficar ainda pior. Então, assim, é muito preocupante o Santos de 2023. E aí também um recado que eu quero dar para os jogadores, porque obviamente que o Rueda é o maior culpado, ponto. É o gran assim, não tem como, a gente não tem como falar que ele não é o maior culpado, ele é o maior culpado, ponto. Mas, seu Falcão, que como gerente de futebol até agora, não sei o que faz no Santos, de verdade, porque até agora eu não vi o dedo dele em nada importante, pelo contrário, só nos vexames. Seu Odair Hellmann, até agora também, trabalho fraquíssimo. E olha que eu fui um dos caras que defendeu a vinda do Odair Hellmann, porque realmente ele fez bons trabalhos no Inter e bons trabalhos no Fluminense. Não é aquele técnico para vir ser campeão, não é o técnico, sabe? Mas eu achei que faria um bom trabalho para o Santos ali, fazer um bom campeonato brasileiro que seja, mas também não vem fazendo um bom trabalho. E os jogadores? Porque eu acho que se você torce para o Santos ou não torce, mas você, por exemplo, acompanha o Santos e Ituano, cara, acho que foi um dos jogos mais vergonhosos que um santista já assistiu na vida. Por vários motivos. Primeiro que a gente está falando do Ituano, e com todo o respeito pelo Ituano, é, é um time intermediário do futebol brasileiro. Não é um grande time, não é um time que você vê com grandes conquistas. Então o Santos já foi goleado por alguns times, mas assim, você precisando empatar o jogo. O Santos só precisava de um empate para se classificar. Você perder de 3-0 do Ituano, e o problema não foi você perder de 3-0, foi a forma como você perdeu, porque o Santos ele foi humilhado pelo Ituano. E assim, até hoje eu não entendi o que muitos jogadores estavam fazendo ali em campo, de verdade. Porque foi impressionante a falta de vontade dos caras. Assim, parecia quem assistiu o jogo, se você não falasse que o Santos estava lutando na última rodada, parecia que o Santos estava classificado, com 37 pontos na frente do segundo colocado, e que estava fazendo aquele jogo, assim, se poupando para o mata-mata. Era exatamente isso o que estava acontecendo. Então, assim,
eu queria fazer esse desabafo, porque eu não aguento mais, ver essa situação do Santos. Obviamente que o meu desabafo não vai resolver, não vai ajudar em nada, mas eu estou extremamente preocupado com o Santos em 2023, porque é um conjunto de coisas. É um time sem vontade, é um time mal treinado e tem uma administração péssima. É a tempestade perfeita para a Série B. E aí, quando, assim, é tão absurdo isso que ontem, quando saiu o sorteio da Sul-Americana, da Libertadores, ontem não, na segunda-feira, eu vi alguns santistas no Twitter escrevendo assim: "Nossa, o Santos pegou um grupo fácil". Cara, fácil o quê, cara pálida? Fácil o quê? O Santos foi eliminado pelo Táchira o ano passado, Táchira da Venezuela. O Santos foi eliminado 3 anos seguidos que não classifica para fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista. Não tô falando brasileiro, não tô falando Libertadores, não tô falando Copa do Brasil. Campeonato Paulista não conseguiu. Precisava empatar com o Ituano, perdeu de 3-0. Então, assim, não existe fácil pro Santos. Não existe fácil pro Santos. Além disso, hoje foi o da Copa do Brasil. O Santos pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Se eu te falar que eu tô com medo do Botafogo de Ribeirão Preto, eu tô com muito medo do Botafogo de Ribeirão Preto, do Santos não passar. E eu explico por quê. Santos e Botafogo estavam no mesmo grupo, com o Bragantino junto. Quem passou? Se classificavam 2 de 3 que estavam disputando a vaga. Santos, Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino, Red Bull Bragantino. Quem foram os 2 que classificaram? O Santos sobrou. O Botafogo se classificou na frente do Santos. E detalhe, fazendo os mesmos jogos. Então não tem essa desculpa, não, pô, mas teve confronto. Não, não. Jogou contra os mesmos adversários que o Santos. Os mesmos adversários. Então, assim, e mais um detalhe que é um detalhe importantíssimo. Hoje completa exatos 25 dias que o Santos foi eliminado pelo Ituano no Campeonato Brasileiro. E todo mundo sabe, todo mundo viu, que o Santos precisa de reforço para o Campeonato Brasileiro. O buraco é muito mais embaixo. Quem que o Rueda e o Falcão trouxe até agora? Quem o Rueda e o Falcão trouxeram até agora para reforçar o time no Campeonato Brasileiro? Absolutamente ninguém. Ninguém o Santos trouxe para reforço como Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vai me surpreender em nada, se o Santos em dezembro tiver na Série B para jogar 2024. Volto a repetir, a cartilha do Campeonato Brasileiro de rebaixamento está sendo escrita na íntegra pelo Santos. Se você pegar os times que já foram rebaixados, o Santos está escrevendo na íntegra. Já não caiu, já escapou de cair nesses 2 últimos anos. E quando a gente até pega assim, ficou em 10º, ficou em tal posição, tal. Mas essa não foi a realidade do Santos. O Santos flertou ali o tempo inteiro. E esse ano meu medo não é flertar. Esse ano o meu medo é cair. E se o Santos cair na condição atual, vai ser difícil voltar. Porque, assim, é muito preocupante. E até um outro detalhe, que também, assim, eu vejo muitos adversários falando, que é a questão de: "Ah não, relaxa, o Santos é sempre assim, vai aparecer um moleque aí em julho, agosto e muda o time". Uma hora essa história não dá certo. Ficar apostando o tempo inteiro que vai chegar um moleque que vai salvar o Santos, isso tem prazo de validade. Queria eu que fosse assim, mas não é o que vai acabar acontecendo. E o Santos, eu volto a repetir, santistas, você que torce para o Santos, se preocupe, porque esse ano, volte a repetir, o Santos tem absolutamente tudo para cair. Até uma coisa que o Santos fazia super bem, que eram as redes sociais do Santos, o Rueda destruiu e hoje é um time
que nem isso consegue fazer mais. É o time do parabéns. O time que gosta de dar parabéns no aniversário. É impressionante. Todos os jogadores do Santos fazem aniversário, tem mensagenzinha ali de parabéns no Instagram, no Twitter. É o time do parabéns, porque mas é só parabéns de aniversário, porque de jogar bola é ridículo os 3 últimos, anos do Santos. O Santos, a última grande partida do Santos foi Santos e Boca Juniors na Libertadores. Depois de lá, teve a final com o Palmeiras da Libertadores e é só ladeira abaixo. E volto a repetir, o seu grande e o maior responsável chama-se Andrés Rueda. Sim, Andrés Rueda é o maior culpado da atual situação do Santos. E se o Santos cair nesse ano de 2023, pode anotar, vai ser culpa 100% do senhor Rueda. É isso aí, pessoal. Escutem esse podcast, sigam aqui o podcast, sigam o vídeo, curtam o vídeo da avó e qualquer dia voltamos novamente com o café da Dona Lúcia. Muito obrigado a todos vocês.